nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Nós temos possibilidades e limites. O nosso Deus não. Ele intervém, Ele atua, onde quer, como quer, em quem Ele quer. De forma muito especial, Ele atua através da sua palavra, para trazer salvação, orientação, fortalecimento, crescimento. Nada é impossível. Oremos. Ó Deus, desvenda os nossos olhos, para que nós contemplemos, para que nós vejamos as maravilhas da Tua palavra, que é eterna, que é inerrante, que é absoluta, que é poderosa, que revela o Teu caráter, o Teu grande amor para conosco em Cristo Jesus. E através da Tua palavra, Tu continuas a operar salvação, santificação, fortalecimento, encorajamento e também confrontação, para que nós tenhamos uma vida em harmonia com a Tua palavra, com a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Leremos os versos 8 e 9. Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O capítulo 3 de Gênesis é a narrativa, a história conhecida da desobediência de Adão e Eva e da queda. O homem criado por Deus, para a glória de Deus, para viver focado em Deus. O propósito de Deus quando criou o ser humano foi para que o homem fizesse de Deus o seu centro. O foco tem que ser Deus. Alegria em Deus, gozo em Deus, a pessoa de Deus. Uma vida teocêntrica. Mas o texto que está aí, que é o primeiro capítulo da Bíblia, que mostra a tragédia do pecado, mas é o primeiro capítulo que mostra a porta da redenção também. E quando então o pecado, agora então entrou no mundo, o que aconteceu com o ser humano? Agora ele tornou-se o centro. Ficou um homem desfocado. O foco era Deus. O centro era Deus. Amor a Deus, a glória de Deus. Agora, o homem tirou Deus do centro e se volta para si mesmo. Esse movimento. Eu não vou expor todo o capítulo 3 de Gênesis, mas vou trazer uma palavra objetiva dentro do contexto desse momento que o homem pecou contra Deus, desobedeceu. E nós encontramos no texto que antes do homem pecar, nós podemos concluir que diariamente Deus caminhava com o homem no jardim do Éden. A ideia de viração do dia aí é à tarde, no entardecer, soprando uma brisa. Deus caminhava lá no jardim do Éden com Adão e Eva. Eles dialogavam, estavam juntos, a comunhão era plena, não havia pecado. E aí então Deus volta a caminhar no jardim do Éden, está presente, e o homem já tinha desobedecido. E aí então, a pergunta que está aí: onde estás? Essa pergunta que Deus faz ao homem, depois eu pensar, Deus estava enraivecido, bravo, irado. A pergunta amorosa. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Essa pergunta não tem conotação de lugar físico. Porque Deus, ninguém se esconde de Deus, né? Então a pergunta primeiro não tem conotação física, geográfica. Deus não estava sabendo mais onde o homem estava no jardim. Salmo 139, vocês conhecem, né? O que Davi diz no Salmo 139? Deus é onisciente, é onipresente, onipotente. Para onde fugirei da tua presença? Então você não foge da presença de Deus. Deus sempre sabe onde você está, seu lugar físico, geográfico. A pergunta que Deus faz a Adão e Eva
no sentido de situação espiritual, de condição espiritual agora. Antes do pecado era uma condição. Agora com o pecado é outra condição, é outra situação. Onde estás? Coloquei como uma pergunta amorosa. Porque é Deus quem vem lá e faz essa pergunta. Onde estás? E o nosso Deus é amoroso. E Ele também vem ao nosso encontro e nos pergunta diariamente, onde estás? Eu sei que você está na academia. Eu sei que você está no trabalho. Eu sei que você está na escola. Eu sei que você está fazendo uma caminhada. Eu sei que você está na sua casa. Isso eu sei. Mas onde estás? No sentido da sua vida comigo, na sua relação comigo, na sua intimidade comigo. Voltaremos depois mais a esta ideia, mas eu queria trazer apenas 3 verdades que podemos inferir, concluir desse capítulo 3, essa pergunta amorosa de Deus. O que Deus queria despertar em Adão com essa pergunta, já que a pergunta não é lugar físico, mas é condição, situação espiritual. Por que Deus pergunta isso para Adão? A primeira coisa, eu quero crer que Deus queria despertar em Adão as terríveis consequências do pecado. Adão, você parou para pensar o que aconteceu com você? Você não imagina, Adão. O pecado é danoso, é terrível, é mortífero. As terríveis consequências do pecado, Adão. E nós sabemos por esse capítulo, eu estou dizendo que aqui é a porta da história da redenção. Se você tirar o capítulo 3 da Bíblia e não crer nesse capítulo, você desmonta a Bíblia inteira. E há teólogos por aí que não creem, vocês sabem, né? As terríveis consequências do pecado, Adão. Como que agora o homem criado por Deus, para estar focado em Deus, ouve a voz de Deus e tem medo? Adão não tinha medo de Deus antes, tinha prazer de conversar com Deus. Agora tem medo. O pecado foi uma ruptura, um rompimento primeiro com Deus. Está no capítulo aí, 3. Onde estás? A segunda ruptura, a primeira foi teológica, relação do homem com Deus. A segunda ruptura do pecado é sociológica. Nós conhecemos o capítulo 3, por isso que eu não li inteiro. Quando Deus pergunta para Adão lá, ele coloca a culpa de quem? Senhor, a mulher que me deste. O problema não sou eu, não. O senhor está equivocado. A ruptura primeiro com Deus. A relação agora com o próximo. Mas há uma outra ruptura psicológica também. Rompimento consigo mesmo. Eu vi que estava nu, mas estava antes. Por que agora estar nu cria barreira? Ruptura consigo mesmo. Eu estou mostrando só algumas consequências. Onde estás, Adão?
ruptura com a própria natureza. Com a própria natureza. Agora com suor no rosto tem que plantar batatinha. Para colher batatinha duro, mandioca, arroz, feijão. A natureza foi atingida. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, fala que a natureza geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Com a queda, a criação também foi atingida. Foi atingida. Consequência do pecado. A terra tornou-se maldita. Você planta erva daninha no seu jardim? Nasce. Você planta arroz, nasce mato no meio. Tem que capinar o mato. Consequência do pecado. Pecado. Conflito com Deus, conflito com o próximo, conflito consigo mesmo, conflito com a natureza. Tem que trabalhar duro. O parto feminino tornou-se com dor. Antes era indolor. Consequência do pecado, isso aí. A subserviência da mulher ao homem está aí no texto. Além de ter dor de parto, nós queremos no sacerdócio do marido no lar. Mas o pecado, no lugar de sacerdócio, o homem vira um ditador. Consequência do pecado. Rupturas, rompimento. Onde estás, Adão? Você imagina, Adão, a condição que o pecado colocou de miséria o ser humano, Adão? Eu resumi em 4 pontos aí. Rupturas, conflitos. Mas nesse pacote vem mais coisa. A morte física, consequência do pecado. A morte espiritual, consequência de onde? Do pecado. Morrerás. Ele não morreu fisicamente quando pecou. Viveu muitos anos. Mas já morreu espiritualmente. Paulo vai interpretar em Efésios: todos estão mortos em delitos e pecados. Todos em Cristo. Mas resta mais uma morte ainda. A física, a espiritual e também a morte eterna. Separação completa de Deus para todo sempre. Terríveis consequências do pecado. Nós usamos uma expressão teológica, vocês conhecem: depravação total do homem. Teologia reformada calvinista, o homem depois do pecado tornou-se depravado, depravação total. Todas as suas faculdades, emoções, sentimentos, agora ele tornou-se um homem deformado espiritualmente. Consequências do pecado. Do pecado. Onde estás, Adão? Terríveis consequências do pecado. Eu mencionei aqui um resumo, mas por que você fica doente? Pecado? Por que você vai morrer um dia? Pecado? Por que há problemas conjugais? Pecado? Por que nós temos conflitos? Crise existencial? Vazio no coração? Questionamentos? Mais ou menos assim, o Natan toca aí, né? São 6 cordas. A viola tem 10, né? 10. Se tiver uma corda desafinada, não toca, toca. Fica desafinado, né? Deus criou um homem afinado com a sua vontade. Afinadinho.
Quando Deus queria tocar uma melodia, o homem estava com a corda afinadinha. Com o pecado, o homem agora tornou-se uma corda desafinada. Quando Deus quer dedilhar uma música, chega ali em rosca. Consequências terríveis do pecado. Deus era o foco, agora é Ele mesmo. Vamos em frente? Essa é a primeira coisa que eu pensei. Porque Deus perguntou para Adão, onde estás? Era a voz de Deus dizendo para Adão, onde você caiu? Que situação você está? E aqui só uma aplicação já direta aqui. Nós somos pecadores porque herdamos o pecado original de Adão e Eva. Chamado pecado original. Mas você hoje tem pecados pessoais. Sempre que você peca hoje e não confessa e abandona, você tem terríveis consequências do pecado. No casamento, na família, na igreja, em qualquer lugar. O homem é culpado de Deus pelos seus pecados pessoais. Eu estava pensando naquilo que Isaías diz, né? 59, o pecado faz o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. O pecado lá foi ruptura. O pecado hoje também é ruptura. Você é salvo, mas quando você peca e você não vai a Deus para confessar, esse pecado está prejudicando a sua vida espiritual. Uma ilustração bíblica, né? A parábola do filho pródigo. Todos nós podemos pensar antes de Cristo que éramos como um filho pródigo. Foi embora de casa, viveu dissolutamente, desregradamente. E aí eu gosto da expressão que tem lá em Lucas 15. O filho pródigo viu a miséria que estava, miséria física, miséria moral, comendo comida dos porcos. E há uma frase lá, Lucas 15, 18. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele reconheceu que tinha pecado. Ele reconheceu. Eu pequei. O pecado é danoso. Levou o filho pródigo a uma miséria física, miséria moral. Enquanto o homem não está pronto a reconhecer que é pecador, e que o pecado o afasta de Deus e poderá levá-lo à desgraça eterna, não há condições de conseguir uma reabilitação espiritual. Todo ser humano é pecador. E enquanto não reconhece que é um pecador, como o filho pródigo reconheceu, que o pecado é terrível, é maligno, é danoso, não há forma de uma restauração espiritual. Segunda coisa, onde estás, Adão? A pergunta foi amorosa. Não foi uma pergunta para vir para condenar. Eu fico a imaginar, isso não está explícito no texto, mas eu fico a imaginar o tom de voz de Deus naquele dia. Fico a imaginar. Antes do pecado, eu chegava lá, só alegria, relacionamento. Agora então, creio que o tom de voz de Deus foi de tristeza. Que tristeza, que situação o homem se encontra agora. Pela nossa condição. Deus havia criado o homem para a sua glória, para que ele o buscasse e tivesse prazer em sua companhia. Agora o pecado separa o homem de Deus e faz o homem rebelado contra Deus. Quando você lê a Bíblia, a partir de Gênesis 3, e daí por diante, é a voz de Deus, chamando o povo ao arrependimento, triste com o pecado do homem, com a desgraça, com a miséria do homem. E eu pensei no texto do profeta Oséias, que diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Caído.
Oséias 14, verso 1. Se um pai terreno, como o pai do filho pródigo, sofre terrivelmente quando um filho rebelde se afasta do lar, imaginaram o coração de Deus ultrajado com o nosso pecado, com a nossa rebeldia. Pensa na tristeza imensa que deve ter sido invadido o coração do pai do filho pródigo, durante o tempo que ele permaneceu longe do lar. E agora o filho voltou, alegria. E aí eu pensei lá em Lucas 15, a parábola da ovelha perdida. Quando uma ovelha é salva, estava perdida, diz que há júbilo no céu, há alegria no céu. Quando um pecador se arrepende e se volta para Deus, e diz: eu sou um pecador, eu preciso da graça de Deus. Terríveis consequências do pecado. Deus ficou triste com a nossa condição, e fica hoje também quando você peca. Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4, você conhece o texto, ele vai narrando ali a nossa condição antes de Cristo, e depois com Cristo, revestidos de Cristo. Ele vai dizer lá: você está mentindo ainda? Pare de mentir. Você está pecando com a ira no coração? Irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação. Cuidado com a fofoca, com o mexerico, com o que você fala na família e na igreja. A palavra é poderosa, é danosa muitas vezes. E nessa colocação de Paulo em Efésios 4, ele chega lá: não entristeçais ao Espírito Santo. Fomos selados com o Espírito Santo. E sempre que eu peco contra Deus, o Deus que habita em mim chora, sente de tristeza o meu pecado. Onde estás, Adão? Onde tu estás nessa noite? Era a voz de Deus que buscava a restauração dos nossos primeiros pais. Veja no texto, esse eu quero ler com os irmãos. Capítulo 3 de Gênesis. Veja onde está aí essa mensagem. O verso 15. No mesmo capítulo, que fala da queda, do pecado, tem a primeira promessa do plano de redenção. Verso 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ah, sim. Esse texto aqui é a primeira vez que aparece na Bíblia o Evangelho. Não um nome técnico, né? Proto-Evangelho. É aqui que aparece já Deus perguntando: onde estás? As terríveis consequências do pecado. O coração de Deus ultrajado com o pecado, mas Deus já propõe aqui a redenção no seu Filho. A redenção. Viria o Messias, no projeto de Deus, para restaurar o homem. Assim como o pastor busca a ovelha desgarrada, foi o Senhor que veio buscar o homem, transviado, perdido, longe. Porque Deus não criou o homem para viver no pecado. Ali mesmo, logo depois de pecarem, já tem a promessa de redenção. A promessa do Cristo que viria, descendente da mulher, que Paulo interpreta lá em Gálatas, que é o Cristo, o Messias prometido.
que viria. Assim se revela a graça e a misericórdia de Deus para com o pecador. O projeto de restauração. E toda a Bíblia daí para frente, o que é? A história de um povo para mandar o Messias, o Redentor Cristo Jesus. Gênesis 3,15. É em miniatura tudo mais o que vai daí para frente. A chamada de Abraão, os patriarcas, os profetas, o nascimento do Messias, sua obra, sua morte, sua ressurreição, tudo mais na Bíblia faz sentido. Porque começou aqui já Deus propondo restauração para o homem, salvação para o homem. Concluindo a minha mensagem e algumas aplicações. As 3 verdades, as terríveis consequências do pecado, a expressão profunda de tristeza do coração de Deus. Deus busca o pecador para restaurá-lo e não para condená-lo, para empurrar mais para o abismo. Onde estás? É a pergunta que vai ecoar até a volta de Cristo, para que pecadores reconheçam a condição deles e se voltem para o Redentor. Onde estás? É preciso, é necessário que você responda: aqui estou, cônscio de que sou um pecador, que nada mereço, mas recebo a tua graça revelada a mim, através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só nele. Gênesis 3,15, a promessa da redenção só nele. Ele nasceria, ele viria para cumprir o projeto maior de Deus para salvar. Aqui estou junto à cruz. Aquele que foi prometido lá, veio, morreu, foi crucificado por você. Aqui estou junto à cruz, em que ele morreu por mim, reconhecido de que ele pagou o preço dos meus pecados. Estou decidido a aceitá-lo pela fé, o meu único e suficiente Salvador. Só ele. Atos 4,12. Em nenhum outro nome há salvação. Ninguém. Só nele há salvação. Faça isso e você verá que uma profunda paz irá inundar a sua alma. Foi ele quem disse: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vos la dou como o mundo a dá. O pecado traz conflito, guerra, tristeza, morte. Jesus traz salvação e traz paz. Que o Senhor o ajude nesse momento, fazer esta decisão, a maior e mais gloriosa de toda a sua vida. Nenhuma decisão se iguala a esta. As demais decisões são ínfimas, insignificantes, perto dessa decisão. Vamos cantar um hino. Faz tempo que nós não cantamos. Mas um hino que fala do chamado de Deus, de Cristo. Vem, filho perdido, vem. Lembrei o filho pródigo. Toda pessoa sem Cristo é um filho pródigo. Perdido, abandonado, longe de Deus, desfocado de Deus.